Boa tarde, gente, tudo bem? Começando a nossa live. Vou chamar as meninas, duas vereadoras maravilhosas nossas, Jaqueline, que é lá de Ribas, aqui de pertinho, né? Ribas do Rio Pardo é pertinho. Jaqueline, ponto. Só um minutinho que ela já entra aqui. Para entrar aqui na live com a gente. E agora eu vou convidar a nossa doutora Carla Maiara, que também é vereadora, só que é em Porto Murtinho. Indígena, maravilhosa, poderosa. A Yara dela é com Y. Pronto, já convidei as duas. Boa noite, Rebeca, Leandro, Paulo, Del, Fabiola, tá todo mundo aqui. Bem, já chamei as meninas, que são as nossas vereadoras do Partido dos Trabalhadores das cidades de Ribas do Rio Pardo, que é a Jaqueline. Já está aqui, Jaqueline. Eu já mandei aí para você o convite para você entrar. Não sei se você já viu, Jaqueline. Deixa eu te chamar aqui, então. Jaqueline. Eu te chamei aí, você viu? Pronto, aceitar. Eu aceito você, Jaqueline. Jaqueline Pereira Arrimura. Eu acho que é assim que a gente fala sobre o sobrenome dela. Ela já é vereadora, assistente social da cidade de Ribas do Rio Pardo. E a Carla, você está falando que não está conseguindo entrar? E ainda tem a Camila, mas eu queria colocar as meninas primeiro, porque a gente sabe que a Camila correria uma hora dessa, né? Carla Maiara. Pronto, já convidei também, Carla. Convidei as duas para entrar. Solicitou para entrar, eu já aceitei. Jaque, vê aí. Não sei também se não sou eu, né? Porque essas coisas a gente também não é muito boa. Pronto, já vai entrar, Jaque. Por que não tá conseguindo entrar ao vivo com a Jaqueline? Já mandei para você, Jaque, e para você, Maiara. Vocês não conseguem entrar? Hoje a gente vai conversar sobre, porque nós estamos na semana do 8 de março, no mês de março. Domingo, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos conversar sobre a urgência aqui em Mato Grosso do Sul da criação de uma Secretaria Estadual de Mulheres, mas também queremos saber dessa situação das políticas públicas para as mulheres nas cidades do interior. E a gente escolheu falar com as nossas vereadoras, as vereadoras do PT, porque estão mais próximas da gente e tal, né? E aí a Jaqueline vai falar sobre a maneira que ela vê essa questão do ponto de vista dela como vereadora lá na cidade de Ribas do Rio Pardo, né, como assistente social, como uma pessoa que é muito militante sempre lá. E a Carla Maiara vai falar a partir da experiência que ela tem lá em Porto Murtinho. Olha, já que estou dando a aceitar para você, estou te convidando, e não sei por que você não consegue entrar. E também a Maiara. Aê! Que bom que você entrou. Essa é a Ai, Jaqueline. Arruma aí, pronto. Agora falta só a Maiara e a Camila, mas a Camila, a Carla eu estou chamando aqui também. A Camila a tá gente me já ouvindo? convida. Tá me Eu estou te ouvindo? ouvindo bem, estou te ouvindo. Você está ouvindo? Tô sim, boa noite. Boa noite. Obrigada, viu, por você ter Obrigada. aceito fazer esse bate-papo comigo, você viu, né? E com a vereadora Carla Maiara, que é lá de Porto Murtinho. E também vai entrar aqui a Camila. Mas eu queria colocar vocês duas primeiro, para depois a gente chamar a Camila e a Camila entra na hora que ela puder. Certo. E a ideia é a gente falar um pouco, porque nós estamos no mês de março, né?
temos responsabilidades como mulheres que estamos na política, como mulheres do Partido dos Trabalhadores, enfim, das trabalhadoras, né? Como é que a gente percebe a necessidade, enfim, de termos uma Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres ou uma Secretaria Estadual de Mulheres, como a gente fala, também no Uhum. âmbito estadual, né? Porque essa que é a discussão que se coloca. Por que no âmbito estadual? Porque o estado é maior, é mais forte, é mais estruturado, né? Do ponto de vista da estrutura, mais organizado. Mas é claro que a gente também quer conversar sobre esses organismos municipais, né, Jaque? Como é que é aí no seu município? Como é que é em Ribas? Ribas tem uma situação especial que é essa questão da Suzano, enfim, as transformações que trouxe essa empresa para cá, que aconteceu na vida das mulheres aí, se a gente precisa de uma política mais, né, efetiva aí por parte das políticas municipais, enfim. E também queremos conversar com a Camila a respeito desse trabalho que ela faz como deputada federal do Mato Grosso do Sul e como ela enxerga essa questão dos organismos, né? A partir dessa visão da militância dela como deputada federal. Então, eu já mandei convite lá para Carla Maiara. Carla, se você estiver por aqui, também manda para a gente que você quer entrar, que nós te aceitamos aqui. Mas para a gente não perder muito tempo, e como a Jaque já está aqui, né, primeiro te agradecer muitíssimo, né, por essa Que agradeço. possibilidade. Você já foi em algumas audiências, né, aqui em Campo Grande, das quais eu fui organizadora, e outras também que eu estava só participando. Você é uma vereadora, assim, muito militante, está sempre na Assembleia Legislativa, né, também participando das audiências e outros eventos lá. E a ideia de conversar com você é essa questão que nós estamos colocando para todas e todos aqui, né? Uhum. Nós somos o quarto estado em maior ocorrência de feminicídios. Na verdade, nós temos a quarta maior taxa de feminicídios, segundo o Fórum de Segurança Pública, os números que trouxe, já vem trazendo em todos os meses de agosto, mas agora passou a trazer um relatório específico sobre o feminicídio, publicou ontem e está lá no ranking entre os estados brasileiros. Mato Grosso do Sul figura como a quarta maior taxa de feminicídio, com 2,6 para 100 mil mulheres. E a média, a taxa média nacional é 1,43. Então, assim, nós estamos bem acima da média nacional. E somos um estado que, se você ler a série histórica, a gente não tem reduzido a violência contra a mulher. Embora também a gente discuta essa coisa das pessoas denunciarem mais, as mulheres procurarem mais os organismos, né, como delegacias e tal. Mas a verdade é que o feminicídio, ele é um indicador que mostra muito precisamente a violência, né? Porque as pessoas ah, morreu uma mulher assassinada em situação de violência doméstica, é um feminicídio, né? Então, cresceu de 2000. Ficou mudo o seu microfone, Luísa. Ficou mudo o Né? microfone. Voltou agora. O seu microfone tinha ficado Isso, mudo. obrigada. Então, assim, cresceram os números de feminicídios, segundo o relatório de segurança pública. E nós, por incrível que pareça, somos um dos poucos estados brasileiros que não tem uma secretaria estadual de mulheres, Não né? tem. Tem 20 estados brasileiros, dos 27, mais o Distrito Federal tem secretarias estaduais de mulheres. E Mato Grosso do Sul não tem. Nós estamos patinando há muito tempo com umas estruturas assim que são de gestão, de políticas para as mulheres, mas são muito tímidas, né? A secretaria, nós temos uma subsecretaria, né, com um orçamento pequeno, com pouquíssimas técnicas, né? E aí a gente quer conversar sobre isso, né? Na opinião sua, como vereadora, na vivência que você tem aí em outras situações, como é que é a falta desse organismo, né? Tanto do organismo estadual,
como é que você lida aí no âmbito da cidade, né? Se tem organismo municipal de políticas para as mulheres, se não tem, enfim. Sim. Boa noite, Luísa. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né, por essa live. É muito importante ter esse espaço para a gente debater sobre o feminicídio, sobre violência doméstica. Obrigada, Luísa, por essa iniciativa. Sei das suas lutas também, te acompanho, né? Sei que é um campo muito grande que nós temos que ainda alcançar, né? E reduzir o número de feminicídios e de violência doméstica. Porém, nós vemos que nosso Estado está bem aquém em relação às políticas públicas para as mulheres. Nós não temos, né, uma secretaria estadual, nós não temos secretarias municipais, e isso torna-se o trabalho mais dificultoso, né, na área mesmo da assistência, porque eu sou assistente social também, então eu vejo essa dificuldade, né, fui secretária de assistência aqui no município no período da implantação da Suzano, então foi o período mais crítico que nós vivemos, né, aqui no município, devido à quantidade de homens, né, circulando, eram mais de 10 mil homens na cidade, migrantes, né, que vieram para a fábrica, e Inocência está vivendo isso agora, acredito que lá também está bem difícil para quem está lá, para quem vive e para quem atende as mulheres. Nós tivemos muitos casos durante esses 3 anos de construção da fábrica, inevitável, né? Porque a gente teve um crescimento populacional muito grande, um inchaço, na verdade, né? Da população em curto tempo, e com isso veio os problemas e as questões sociais, e uma delas foi a violência doméstica, e essas mulheres estavam totalmente desamparadas. Por quê? Elas vieram de outros municípios também, algumas, né? E elas não tinham parentes, não tinham familiares, não tinham amigos, não tinha rede de apoio aqui em Ribas. Então, elas ficavam totalmente à mercê, né? Tivemos caso de cárcere privado, tivemos caso de violência, tivemos caso de feminicídio, né? Gravíssimos, né? Que envolveu crianças, mulheres. Então, foi muito difícil, e a assistência ficou com todas essas demandas, né? Porque a assistência social, ela é responsável por várias frentes, né? Questão de violação de direito com idoso, com criança, pessoas em situação de rua, mulheres. Então, a assistência, ela acaba se sobrecarregando de todas essas demandas. E porque quando a gente fala de criar uma secretaria estadual, né, uma secretaria municipal das mulheres, a gente vai tirar isso, né, essa demanda também que é da assistência, e vai focar o trabalho. Eu acredito que esse seria o caminho mais viável para o nosso Estado, de ter realmente políticas públicas efetivas, né? Porque elas existem, porém não estão sendo efetivas, senão a gente não teria tantos casos de feminicídio e de violência doméstica, e estamos aí no ranking de 4º lugar do país, né? Isso é gravíssimo, a gente vê que só aumenta, parece que cada caso que divulga, a gente vê que o foco mesmo tem sido assim um aumento alarmante. E quando a gente fala de ter uma secretaria estadual, que eu acredito que deveria começar pelo Estado, é a gente ter esse apoio do Estado para que houvesse a secretaria municipal, né? A gente precisaria ter, assim como assistência, ter a Secretaria Estadual de Assistência, a Secretaria Municipal de Assistência. Então, é um apoio, é um respaldo, né? A gente está falando também de recurso público, né? Que uma secretaria precisa para contratar os profissionais necessários, para fazer uma política efetiva mesmo de cuidado com as mulheres. Hoje nós temos aqui no município a Sala Lilás funcionando, né? Só que ela funciona no horário comercial. Nós não temos o DEAN, nós temos apenas uma delegacia de polícia civil. E dentro da delegacia foi uma briga do nosso mandato, foi uma briga nossa aqui do PT, para que houvesse o funcionamento da Sala Lilás. Hoje temos uma servidora lá, que é cedida do município, e a Sala Lilás funciona de segunda a sexta. Então, isso tem melhorado, porém ainda não é o ideal, né? A gente sabe que precisaria ter técnicos lá dentro para fazer o acolhimento, um assistente social, um psicólogo, que hoje não é dessa forma. E nós temos um CREAS, nós não temos o CRAM, né, que eu acho extremamente necessário também ter o CRAM, que atende somente vítimas de violência,
porque o Uhum. CREAS acaba se sobrecarregando com poucos técnicos e atendendo todos os tipos de violações. A mulher vítima de violência, ela não passa por um atendimento só para que ela possa superar essa violação, ela precisa de um acompanhamento, tanto, né, da psicossocial, da assistente social, quanto do psicólogo, mas e também jurídico. E essa mulher, ela precisa ser acompanhada mais de perto, né? Por quê? Porque ela geralmente tem filhos, ela geralmente é dependente financeira do marido. Então, são várias questões que a gente precisa tratar com outro olhar e que uma secretaria municipal da mulher, né, a gente sabe que resolveria no sentido de dar esse apoio que ela precisa. Porque eu vejo que há muitas falhas ainda nesses atendimentos. Eu recebo, né, como vereadora, militante, por essa questão aqui na cidade, eu recebo muitas demandas, muitas mulheres me procuram que sofreram violência doméstica e elas reclamam muito, tanto no atendimento, muitas vezes dos próprios policiais, tanto no atendimento na rede de assistência, e a gente sabe que a gente precisa melhorar. Porque não adianta eu incentivar a mulher a denunciar, fazer boletim de ocorrência, pedir medida protetiva e depois ela ficar desamparada. Essa rede de proteção precisa funcionar. Ministério Público, assistência, Secretaria da Mulher, atendimento a essa vítima, acompanhamento, os programas sociais na cidade precisam estar alinhados, porque é um sacrifício para essa mulher se inscrever em um programa social, sendo que é de direito. A Lei da Maria da Penha deixa claro isso, né? Que a mulher vítima de violência, ela tem direito a acesso aos benefícios assistenciais, de moradia, e o que não ocorre. Então, é uma dificuldade muito grande. Eu sei que eu estou falando porque a gente vive essa realidade e não é só em Ribas. Em todos os municípios, se a gente for ouvir as pessoas, for ouvir os técnicos que acompanham, que trabalham, né, no atendimento à violência doméstica, as reclamações são as mesmas. Então, o que a gente tem que mudar? O que a gente tem que pensar, né? A gente precisa fortalecer o atendimento. E para fortalecer, criando-se secretarias, para isso, eu acredito que as coisas vão caminhar melhor e a gente não vai ter uma subsecretaria com poucos técnicos que acontece hoje. É uma dificuldade a gente conseguir, nós que somos do interior, por exemplo, a ter uma agenda na subsecretaria, ou que venha o ônibus Lilás para cá. Eu tentei ano passado inteirinho, não consegui. Então, assim, quem mora no interior sabe do que eu estou falando, e eu entendo também a subsecretaria por ter limitações. Elas têm pouco recurso, elas têm poucas técnicas, né? É uma subsecretaria, não é nem uma secretaria, para dizer que tem autonomia, né, para trabalhar, para desenvolver projetos, e fica sempre nesses projetos paliativos, né? É lançado vários projetos no nosso estado, né? A gente está cheio de projetos. E para cada projeto desse é um evento maravilhoso. Só que a prática, o alcance, né? As mulheres estão conseguindo acessar? Não, não estão. Porque se tivessem, a gente não estaria nesse caos. Vamos falar bem a verdade, vivemos um caos. E nós, mulheres, nos sentimos desprotegidas, desamparadas, né? Eu me incluo porque eu sou mulher e eu acredito que elas sofrem, né, de violência e, na verdade, são julgadas, não são amparadas, apoiadas como deveriam. E todas elas têm filhos e têm muito medo de ser uma vítima de feminicídio. Então, aqui, infelizmente, direto, a gente tem denúncia na delegacia no final de semana, essas que conseguem denunciar, né? Porque Uhum. a gente sabe que tem muitas que não conseguem. Eu já presenciei uma situação no qual a mulher, ela chegou na delegacia e teve crise de pânico, e o policial falou que não tinha como registrar nenhum boletim de ocorrência porque ela estava extremamente vulnerável, desestabilizada, mas por quê? Porque ela estava com medo, né? Com medo de falar tudo que ela estava passando, e ela entrou em crise de pânico. Então, assim, isso ocorre sempre. E a gente fica se perguntando, né? Nós, enquanto poder público, enquanto vereadores, deputados, prefeitos, governadores, até quando, né? Até quando a gente vai deixar as mulheres sofrerem dessa forma?
e não se sensibilizar por essa pauta, porque a gente vê que é uma pauta que não tem investimento, né, não é vista como outras políticas públicas que tem, e sempre é tratado como um ato, muitas vezes, político, do que realmente a efetividade da política pública. Eu estou tentando aqui trazer a Camila para esse papo. A Camila já era nossa deputada federal. E Uhum. a Carla Maiara, já toquei aqui várias vezes para elas, mas às vezes elas estão em alguma condição que não estão conseguindo entrar. Aparece aqui para mim que ela não consegue entrar, a vereadora nossa, a Carla Maiara, lá de Porto Murtinho. A gente queria ouvir muito ela. Se ela não conseguir entrar, Carla, se você estiver ouvindo a gente. Você pede para entrar aqui, que talvez seja mais fácil, porque eu estou pedindo, eu estou te convidando aqui, mas não estou conseguindo colocar. E mesma coisa a Camila, que não sei se está por aqui, e eu sei que ela já está no estado, mas a Camila anda o tempo todo, então a gente não sabe se ela está. Bem, já mandei aí para vocês duas, meninas, para vocês entrarem aqui, porque essa conversa é muito importante. E Jaqueline, é isso mesmo, você fala sobre a realidade do seu município, mas que espelha a realidade de todas nós, em todos os lugares desse estado. E o que é comum é a gente falar sobre a situação da mulher a partir dos resultados que são mais impactantes, visíveis e tal, que é o problema da violência. Então, quando a gente fala, ó, precisa de uma Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, como é que a gente justifica? Os indicadores de violência. Por quê? Porque Sim. esses são insuportáveis, eles são situações que não podem adiar para ter um controle, um fim, enfim, né, dessa violência. Mas outras e outras questões colocam as mulheres aqui do Mato Grosso do Sul muito fragilizadas do ponto de vista da garantia dos seus direitos, né? E do que aquilo que é o nosso objetivo, que é alcançar a igualdade de gênero. Porque essa questão precisa ser vista primeiro pelos governantes, por exemplo, pelo governador, pelos deputados, as deputadas, enfim, né? Enxergar que há no estado do Mato Grosso do Sul uma diferença, né? Uma desigualdade entre os gêneros e que as mulheres estão desprestigiadas. A gente tem a violência como um principal problema, pelo menos aquele que aparece muito, porque indigna a gente. Qualquer forma de violência contra as mulheres é muito ruim, e essa violência que é a ameaça, né, a violência que bate, que choca na frente dos filhos, que, enfim, que mata a mulher é o que nos sobe a cabeça na primeira vez que a gente fala. Mas a gente também tem que falar de desigualdade salarial. A gente vai em tudo quanto é lugar para ser atendido e tal. As mulheres estão trabalhando muito. As mulheres estão na portaria dos edifícios do serviço público, as mulheres estão servindo café, mas na hora que você vai procurar a autoridade que você precisa falar, você encontra, em geral, um homem. Pois, aham, Não é? Você exatamente. passa pelas mulheres em tudo quanto é situação de trabalho, mas sempre naqueles cargos de menor prestígio e da menor remuneração. A gente vai cedo aqui em Campo Grande no transporte coletivo urbano, que são os terminais, a gente anda muito por aqui e tal. Todo mundo que está nos ouvindo sabe disso. Você pega o ônibus 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, é quase tudo, os passageiros são mulheres, são passageiras. Indo para o trabalho bem cedinho, para o trabalho numa empresa, no trabalho na casa das pessoas, no trabalho numa repartição pública, né? Trabalhos que geralmente não são bem remunerados, né? E aí, como é que a gente vai fazer para enfrentar esta desigualdade? Ou nós vamos nos conformar com a desigualdade, ou a gente não vai dar solução ao que está previsto constitucionalmente, porque na Constituição brasileira está dito que o Estado brasileiro vai buscar a igualdade entre os gêneros. E como é que nós estamos numa situação de total desprestígio e os governos que precisam investir para acabar com essa desigualdade, a gente não encontra amparo nenhum. O governo do governador Eduardo Riedel está quase terminando. E desde o começo do governo dele, nós temos uma subsecretaria com um orçamento tímido
né, com apenas 5 técnicas. A gente até quer falar que a gente tem o maior orgulho das técnicas da Subsecretaria das Mulheres. São mulheres maravilhosas, mulheres super bem formadas, são nossas companheiras, são pessoas que estão na luta conosco, mas aonde pode caber na cabeça de qualquer pessoa que discuta essas questões com seriedade, que você vai fazer uma política pública estadual com 5 técnicas. pessoas. Impossível, então. Não, isso não caberia nem, por exemplo, se fosse uma Secretaria Municipal das Mulheres de Rivas do Rio Pardo. Você mesmo, como vereador, ia dizer, pelo amor de Deus, isso aqui é insuficiente, né? Não se concebe uma questão como essa. E a gente mostra os indicadores, as autoridades conhecem os indicadores, mas passa ano e a gente não vê nenhuma solução, né? A gente não vê nenhum interesse das autoridades. Como você falou, é muito legal convidar a gente para tomar coffee break, a gente adora, para ouvir música na hora que vai abrir o evento e tal, mas e daí? De prático, o que se avança, né? A gente tem Exatamente. coisas muito boas. Tem uma Casa da Mulher Brasileira, que foi o governo federal, né, da presidenta Dilma, que trouxe para cá, inclusive com a nossa ministra Cida Gonçalves, ex-ministra, que era secretária nacional, né, do enfrentamento à violência contra as mulheres. É um organismo bom, está funcionando, mas a Cida, depois, como ministra novamente agora no governo do Lula, trouxe aqui para Mato Grosso do Sul mais 3 casas da mulher brasileira. Uma para Corumbá, uma para Dourados e uma para Ponta Porã. E isso já faz mais ou menos 3 anos, fazem 3 anos. E cadê a construção dessas casas? Então, assim, o que a gente percebe por parte do Executivo Estadual de Mato Grosso do Sul é um desmerecimento daquilo que interessa para as mulheres, que é acabar com a opressão, acabar com a falta de oportunidade, acabar com a diferença salarial, acabar com conseguir oportunidade de trabalho decente, né? Acabar com a violência contra a mulher. E para isso tudo acontecer, que é um mandamento constitucional, nós precisamos de investimento, nós precisamos de orçamento, nós precisamos de veículos, de carro, de ações, de técnicas, coisas que fazem a política pública ter um efeito na sociedade. Porque só o efeito depois que a mulher morre, só depois que ela apanha, só depois que ela está fragilizada, que ela tem que fugir da cidade dela, fugir da casa dela, para ir para não sei aonde, buscar um amparo, não sabe como, que a gente vai prestar atenção nessa mulher, e às vezes até, como você falou, sem a atenção devida que ela merece, que a família dela merece, né? Então, Exatamente. a gente tá trazendo desta forma nesse 8 de março, porque a gente quer mobilizar e a gente sabia que você, como vereadora, uma vereadora de mulher petista, está nessa militância e tem esse pensamento como a gente, como a Carla Maiara também, que é uma vereadora lá de Porto Murtinho, do PT, indígena, jovem, advogada, que a gente quer muito que ela entre aqui nessas lives, não sei se ela está conseguindo nos E é ouvir. muito desafiador, Luísa, quando você traz alguma proposta, você sabe, né, como vereador, os embates que a gente passa quando a gente levanta essa causa. É muito desafiador, porque geralmente nós estamos numa Câmara, né, com a maioria de homens, nós estamos geralmente governados por prefeitos homens, que é o caso de Ribas do Rio Pardo, então que não tem esse olhar. Então, quando você leva essa pauta, é igual a situação do governo, do Estado. Eles fazem confetes, né? Fazem reuniões, ações, porém, a gente vê que a vítima continua desamparada e não tem efetividade. Eu tive uma experiência no passado, que eu levei um projeto que foi aprovado pela Câmara e vetado pelo prefeito municipal, no qual eu criava 5% de cota de moradia para as vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social, que tivessem feito boletim de ocorrência, que tivesse medida protetiva, que não tivesse moradia e estivesse no cadastro único e acompanhado pelo CREAS. Então, tinha todos esses critérios na lei, né? Uma lei muito bem elaborada, porém vetada, né? Então, assim, um veto político, porque não criava despesa, era apenas uma porcentagem das moradias que vão ser construídas no município,
e que atenderia realmente a vítima de violência, porque você dizer que tem aluguel social não é resolver a situação. Eu já sou há 10 anos formada na área de serviço social, atuante, né, na questão da violência doméstica, e eu acredito que um aluguel não resolve a situação de nenhuma mulher vítima de violência, porque elas não conseguem, muitas vezes, ter uma dependência financeira, porque geralmente não possuem uma escolaridade, né, de nível superior. E aí você imagina aqui em Ribas, que o aluguel é de 1.500 para Nossa, uma casa normal, uma casa simples, é 1.500 para cima, né? E já chegou aqui em Ribas 3, 4 mil aluguel de casas, né? Na época da construção da fábrica. Então, você vê que criam-se medidas paliativas, né? E quando você leva algo que vai realmente garantir o direito àquela mulher à moradia, você não consegue. Então, é frustrante a gente ver que não tem esse olhar de buscar uma solução para essas vítimas, de criar políticas públicas eficazes, né? Porque elas vivem numa situação, né, que totalmente de desamparo, porque ela tem seus filhos e ela acaba que permanece na situação de violência muitas vezes, porque não tem para onde ir, não tem amparo, sabe que a medida protetiva muitas vezes é violada pelo agressor e pode se levar uma vítima, ser mais uma vítima de feminicídio. Então, muitas mulheres se desencorajam de fazer a denúncia e de sair do ciclo da violência. Então, eu uhum. acredito que esses números que nós temos não chega nem perto da realidade que muitas mulheres vivem, porque elas não conseguem denunciar e não conseguem sair do ciclo de violência. Essa é uma pequena porcentagem, né? E nosso estado, eu não consigo dizer que isso é cultural, porque para mim cultura não é o machismo, cultura para mim não é violência. Eu não posso entender isso como cultural, porque a gente ouve em discursos, em debates, dizer que é cultural. Meu Deus, Uhum. que país que tem a cultura de matar mulher? Que país que tem a cultura e estado e município de violação de direito e de violência, né? Isso não é cultura para mim, não pode ser usado como uma cultura, né? Isso é um crime. A gente tem É. que dar nomes, né? E para mim é crime todo tipo de violência contra qualquer pessoa e principalmente contra as mulheres, é o que a gente mais vive no nosso estado. É. Viu, Jaqueline? E como que é aí em Ribas? Vocês têm um organismo voltado para a política para as mulheres? Vocês já conseguiram avançar nisso? Porque aqui em Campo Grande, a gente conseguiu avançar nos anos anteriores. A gente tinha uma secretaria municipal para as mulheres, então chamava SEMU. Hoje continua com o mesmo nome, SEMU, mas nós perdemos esta capacidade de estar no primeiro escalão. Fomos primeiro como uma subsecretaria e agora Campo Grande tem uma secretaria executiva. Na verdade, é um órgão de gestão dentro de uma secretaria maior, que é a Secretaria de Governo, né? E com isso nós perdemos orçamento. Só para ter uma ideia, o orçamento de 2025, de 26, apresentado pela prefeita aqui, apresentou a metade do valor que foi destinado no orçamento de 25. Então, olha que absurdo a gente chegou. Então, a política da mulher aqui em Campo Grande, tivemos uma redução orçamentária de 50% daquilo que foi colocado em 2025, que a gente também já não considerava um valor orçamentário para as políticas que pudesse fazer efetivamente transformações. Então, essa situação aí em Ribas, como é que tá? Vocês têm um organismo, esse organismo está diretamente ligado ao prefeito ou está em outras estruturas, funciona, tem funcionários, tem orçamento, como é que é? Quando a gente teve a implantação da Suzano aqui, em 2021, que iniciou a fase da operação da fábrica, nós conseguimos implantar a Coordenadoria da Mulher ligada à Secretaria de Assistência Social do município, né? Hoje essa coordenadoria não funciona, nós não temos uma coordenadora nomeada para isso, né? E na época a gente tinha uma assistente social, que era nomeada como coordenadora da Coordenadoria da Mulher,
e ela que fazia essas mobilizações, campanhas, envolvia os setores da assistência, principalmente na luta contra a violência doméstica. Hoje nós não temos, só temos apenas a Secretaria de Assistência e o CREAS, que atende violência doméstica. E a Sala Lilás na delegacia, né? Mas, assim, uma política própria da política da mulher não temos no nosso município. Nós precisamos implantar, né, como a gente está debatendo aqui, uma Secretaria Municipal da Mulher. Aí esse seria o caminho, né? Mas estamos um pouco longe dessa realidade, né? Nós aqui criamos e queremos convidar vocês, enfim. A nossa vereadora Carla não conseguiu entrar, a Camila também não tem problema, não fiquem aflitas. A gente sabe que vocês têm um monte de tarefas e às vezes estão em lugar que a internet não está boa, realmente a internet está cheia de problema por aí. E a Sim. gente vai ter outra ocasião para conversar com vocês. Podem ficar sossegados que vocês vão entrar em outras lives aqui com a gente. Nós pensamos, Jaqueline, numa campanha. Então, desde o ano passado, em março do ano passado, exatamente no dia 8 de março, a gente reuniu as mulheres na 14 com Afonso Pena, aqui bem no centro da cidade. Esticamos uma faixa bem grandona lá, né, escrito Secretaria Estadual de Mulheres, que a gente precisa desse instrumento com urgência, né? Articulamos isso junto com um grupo de mulheres que nós temos aqui, que são as mulheres que se reúnem numa coletiva feminista antirracista, porque também a questão da vida das mulheres, né, precisa ser enxergado com essa interseccionalidade. A gente sabe que as mulheres negras são as mulheres mais violentadas, os indicadores mostram isso, né? Sim. As que são vítimas de feminicídio, as que têm o menor salário, as que têm menos oportunidade social, enfim, porque é exatamente o período da escravidão do povo negro, né, que perdurou por 350 anos no Brasil, ainda fazendo efeitos. E se a gente não tiver uma luta antirracista, a gente também não consegue avançar. Então, as nossas lutas são lutas que levam essas principais preocupações da igualdade de gênero e da igualdade racial, ao fim de toda forma de preconceito e de racismo mesmo, né, contra as pessoas. Então, assim, no dia 8 de março, a gente lançou essa campanha do ano passado, até colocamos adesivo em alguns carros e tal. E esse ano, agora no domingo, a gente vai fazer um ato para, dessa vez, lançar um projeto de lei de iniciativa popular. Vamos pedir assinaturas, é um monte de assinaturas, não é pouca coisa, né? Porque a gente tem que alcançar o mínimo legal, mas nós queremos trabalhar durante esse ano todo, até março do ano que vem, para colher as assinaturas necessárias para chegar na Assembleia Legislativa. Já vai ser outra Assembleia Legislativa, porque daí já rodou a eleição, vai chegar outras deputadas, enfim. E a gente quer chegar lá com um projeto de lei com as assinaturas necessárias para ser admitido como um projeto de lei de iniciativa popular para fins de criar a Secretaria Estadual de Mulheres. Por quê? Porque a gente não pode ficar esperando, como você falou, essa sensibilidade que não vem. Esse olhar do governante que não aparece, aparece para reduzir, né, para diminuir, como nós tivemos. No final do governo do Reinaldo, eu digo isso porque é verdade, nós tínhamos uma subsecretaria estadual, não tínhamos uma secretaria, mas nós tínhamos 19 técnicas. Nós tínhamos um orçamento mais robusto. E isso foi Foi nessa cortado. época, Luísa, que a gente Ah, inaugurou a Coordenadoria da Mulher aqui. Foi nessa aí. época ali que tinha esse subsídio do Estado e tinha esse amparo do Estado. Bem, então o que a gente pode dizer é que tanto em Campo Grande, né, como em Ribas do Rio Pardo, a gente vai ver depois com a Carla, mas no âmbito do governo do estado, nós tivemos uma redução dos organismos de política para as mulheres. A gente não teve a conservação dos organismos que nós tínhamos e nem a expansão. A gente teve a redução de orçamentos e de organismos. Você perdeu aí a coordenadoria e nós
reduzimos, né, o tamanho da nossa subsecretaria estadual. E em Campo Grande, nós perdemos a secretaria para uma subsecretaria e agora uma secretaria executiva. Então, olha que mundo é esse, né? Que espaço é esse que não existe, né? Sensibilidade da sociedade, sensibilidade dos governantes, e a gente tem que colocar todo mundo no balaio mesmo. São os prefeitos e as prefeitas, são o governador, são os deputados e as deputadas, enfim, porque não é possível que ninguém não perceba esse atraso, né? Não perceba esse retrocesso nas políticas, né? E, além disso, eu vejo, Luísa, que a gente precisa trabalhar mais, né, investir mais na questão da prevenção, né? Por que prevenção? A gente tem que trabalhar nas escolas, né? Essa questão da violência doméstica, a gente tem que fazer rodas de conversa com os meninos, né, com os homens. Então, a gente tem que levar essa pauta principalmente para o público masculino, porque senão a gente fica falando de mulher para mulher, né, sempre, né, falando com as vítimas, mas a gente precisa trabalhar a prevenção. O investimento na prevenção tinha que ser maior, né, porque se você previne, você evita tantos outros, né, investimentos que depois de uma mulher vítima de violência, ela vai demandar de muitos atendimentos e de muitas questões que poderiam ser evitadas. Então, quando um governo trabalha a prevenção, ele, na verdade, está reduzindo custos, né? Se ele trabalha de uma forma de prevenção à violência, a gente não precisava depois trabalhar, igual nós estamos trabalhando, contra o feminicídio. Chegou a esse extremo, né? A gente hoje tem que trabalhar contra o feminicídio e a prevenção vai ficando de lado, porque a gente já está falando com mulheres que já estão sendo vítimas de violência todo dia, e não daquelas, né, que poderiam, se tivessem um trabalho de prevenção, não sofrer a violência, ou identificar, né, porque muitas mulheres entram em relacionamentos abusivos porque elas não identificam o perfil do agressor. Porque o perfil do agressor, ele é um homem, né, que quer conquistar, que gosta de valorizar a mulher até conseguir sua confiança. Então, assim, aquele perfil que elas poderiam identificar num relacionamento a partir de um tom de voz mais alto, de uma coibição de usar um certo tipo de roupa, né? De fazer com que aquela mulher não tenha proximidade da família, de amigos. Então, ela poderia perceber isso antes, se houvesse um trabalho preventivo também para as mulheres, identificar futuro, né, pessoas que têm um potencial a ser agressor. Porque depois que elas se relacionam e se envolvem emocionalmente, elas ficam à mercê desse violador, né? Porque ele bate e dá flores. Ele bate e dá presentes, né? Ele bate, mas ele que sustenta a casa. Então, esse debate a gente precisa trazer também para as mulheres, né? Para que elas possam a não se envolver, né? Quando elas perceberem esse tipo de relacionamentos abusivos, né? E para não se tornar uma violência doméstica. Então, é um campo muito vasto, por isso que eu bato nessa tecla, a gente precisa ter políticas próprias para as mulheres, porque é muita coisa. Se a gente tratar com meninas, a gente tratar com adolescentes, a gente tratar com as mulheres, a gente tratar com os meninos, né? Falar para os homens das empresas, incentivar, né? Trazer para eles, né? Que muitas vezes a gente sabe que na reabilitação dos homens que são violadores, eles viram isso em casa dos pais, aprenderam a tratar, viram os pais tratando as mães dessa forma e estão repetindo esse ciclo, né? Então, isso precisa ser quebrado também. Mas, para isso, a gente tem que ter investimento. A gente tem que pensar na prevenção e, além disso, né, no cuidado dessa mulher que já foi vítima de violência. É isso, olha, o pessoal aqui está escrevendo um monte de coisa que eu acho que é interessante a gente É, falar aqui, dar uma comentada, né? Por exemplo, a sim, Miriam Becker está dizendo que nas escolhas ou nas escolas isso precisa ser, nas escolas isso precisa ser mas escola. trabalhado. Os meninos apresentam comportamentos misóginos, excluem, não querem perder para as meninas, falam que a menina é fraca e por aí vai. Então, como que a gente vai enfrentar uma situação como essa? Se a gente não tiver política que alcance a sala de aula, que fale com os alunos, que fale com as meninas, que proteja as meninas,
que dê aula de educação sexual para as meninas, para que elas se protejam desde pequenas, né? Como é que a gente vai fazer esse enfrentamento se a gente não tem instrumento público suficiente, né, para alcançar esta atividade? Aqui tem a Dari? Eudarice. Aham. É de Ribas? Não sei. Não sei Aham. dizer se é de Libra. Eudarice, ela está dizendo exato, esse é o ponto. Criar meninos para o futuro. Serão homens que respeitam. É isso mesmo. A Michelle, a Cássia, é como você, assistente social, trabalha na Casa da Mulher Brasileira e ela veio trazer contribuição dizendo como enfrentar a violência contra a mulher sem profissionais. É isso, a gente tem 5 técnicas no âmbito da Uhum. subsecretaria estadual e que Ribas não tem, aqui também tem um pequeníssima estrutura, Porto Murtinho deve ser diferente. Imagina como é que vai sair disso. A Heloísa Castro Berro, que foi a primeira, vamos dizer, supervisora, superintendente da Casa da Mulher Brasileira, hoje é a coordenadora de políticas da Secretaria de Mulheres do PT estadual, né, do Mato Grosso do Sul, e ela está dizendo aqui que são lutas importantes, não podemos admitir retrocessos. É isso mesmo. Vanderlei está aqui também, dizendo que é uma vergonha a verba destinada para a política para as mulheres. E é pior para as mulheres pretas também essa questão, né? A Michela também está dando boa noite, então estamos sendo cumprimentadas pela iniciativa. O Del da Locação, uma liderança aqui do bairro Jardim Noroeste, está dizendo aqui parabéns às vereadoras, Jaqueline e Luísa, conhecem bem a realidade, precisam falar sobre isso, divulgar o conteúdo nas lives, isso é democracia. Enfim, a gente tem um monte de participações aqui. A Ana Cláudia, que também nos ajudou a fazer essa live, muito bom ver você. Vereadora Jaqueline, saber da realidade do interior, é verdade, a gente precisa conhecer mais essa realidade, né? Isso aqui é um perfil de uma mulher que é uma artista, escritora, e ela está dizendo que é preciso de um olhar interseccional sobre o tema. Quais as mulheres estão em situação mais vulneráveis, né? Ela traz essa questão exatamente para a gente responder que são as mulheres negras, porque essas sim estão no piso da pirâmide social, né? Você vai Sim. descendo na hora que você vai, os piores salários, as piores oportunidades, né? A exclusão da Nas moradia, a periferias, exclusão, né? Principalmente nas né? periferias, né, Luísa? Porque o que sobra, o que é melhor, mais barato, o que é mais possível para a mulher pobre é a periferia, né? A periferia sem asfalto, a periferia sem trabalho digno, com salários pequenos, né? Sem abrigo suficiente, com casas precarizadas e tal. A gente está cansado de ir em favelas, em moradias precárias. Grande parte que está lá são as mulheres e seus filhos. Aliás, o governador, inclusive, fez uma propaganda nesse ano que eu vi, inclusive no Fantástico, lá no Horário Nobre, dizendo que 52% dos lares de Mato Grosso do Sul são sustentados exclusivamente por mulheres, né? E assim, não acho nada bom isso, né? Grande coisa, os lares serem sustentados só pelas mulheres. Isso Né? não é E nada positivo. que vantagem é essa? Com salários menores dos que os homens, com, Uhum. né, super jornadas nesses trabalhos que já são precários, com os filhos ficando praticamente ao abandono, né, quando não estão na escola e quando estão em casa estão sozinhos, uns cuidando dos outros, pequenas, inclusive as meninas com tarefas já. Então a gente vive uma realidade muito dura para as mulheres, para nós, Jaqueline, que estamos no espaço de poder na representação das mulheres, a gente não ter esta estridência, que às vezes até é mal escutada aí, mas isso é problema deles, né? Nós não estamos nem aí se a nossa fala incomoda, mas a gente não vai abrir mão da nossa principal tarefa, que é a de representar as mulheres. Quando as mulheres chegam lá na Câmara e veem a nossa presença, né, a minha presença lá, a sua presença aí, a presença da Carla, a presença da Camila no espaço de poder, claro que ela nos enxerga como uma possibilidade de uma vida melhor. Né? Pelo amor de Deus, Um pedido de socorro, né? Muitas vezes, Luísa. faça alguma coisa, isso, faça alguma coisa para que essa minha vida seja melhorada. E a gente tem muita coisa para fazer, tem que fazer política de cuidado. O Brasil hoje tem uma política nacional de cuidado
que inclusive foi aprovado com a ministra Cida, do governo do presidente Lula. Nós temos 3 casas da mulher brasileira aqui em Mato Grosso do Sul para serem construídas. A gente tem muita coisa para fazer, destruir esses indicadores horrorosos aqui de violência contra as mulheres e contra as meninas. A gente também tem muita violência contra as meninas. Só para ter uma ideia, né, o registro de estupro, em geral, 65% das ocorrências de violência sexual, as vítimas são crianças até 11 anos de idade. Em geral, né, 80% dessas crianças são meninas. Então, assim, a gente tem uma carga de responsabilidade, eu acho, sabe, Jaqueline, muito importante, que a gente não pode perder tempo, a gente não pode vacilar, né? Então, assim, quero te falar que conta comigo para a gente desbravar essas dificuldades todas aí, né? Andar para frente com as políticas públicas para as mulheres, fazer mais amplas, mais adequado, né, com pessoal capacitado, mas para isso a gente precisa fazer uma luta ainda. E aí nós vamos lançar no domingo à tarde, se você não tiver compromisso aí em Ribas, quiser vir aqui para Campo Grande, vai ser super bem recebida. Nós Muito vamos bom. fazer ali naquele fervo da Avenida Afonso Pena, no final da tarde. Vamos esticar nossa faixa, vamos levar tereré, os cachorrinhos, as pessoas, roda de conversa, né? Um monte de coisas com a coletiva feminista antirracista, exatamente para dizer para o governador, no caminho, né, do privilégio, porque pela Afonso Pena nós vamos acessar os lugares mais privilegiados, tanto do poder, que é a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o Palácio do Governo, que é a governadoria, enfim, o Tribunal de Justiça. Então, pela Afonso Pena, você chega no maior status do poder de Mato Grosso do Sul, né? Por lá também você chega nos melhores lugares para se viver aqui em Campo Grande, onde tem os apartamentos mais caros, as casas de condomínio mais caras. Então, quem passar por ali não vai deixar de perceber o que é que falta para as mulheres de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, de Ribas do Rio Pardo, de Porto Murtinho, enfim, de todos os lugares. E falta política pública. E nós, como mulheres da política, a gente quer muito atuar nesse lugar aí, de ser transformadoras, a partir da nossa tarefa, né, de buscar estruturas para que as políticas alcancem as mulheres que estão muito longe da Afonso Pena, que estão lá nas periferias, cuidando de criança, lavando roupa, no domingo, com a cabeça pensando na segunda, com baixíssimos salários, com o marido a ofendendo de todas as maneiras, enfim. Então é isso que a gente quer dizer. Parece muito forte, né? Mas é essa a nossa realidade, né, Jaqueline? Porque todos os movimentos sociais começam com lutas e ir para a rua, né, Luísa? Eu acho que uma sociedade mobilizada é uma grande força para cobrar realmente, né, dos governantes uma atuação mais efetiva. Algo que eu achei muito interessante, tenho acompanhado o seu trabalho aí, é em relação ao Banco Vermelho, né? Eu falei, como que a gente consegue trazer esse banco para Rivas? Vamos embora, vamos levar o banco para Ribas. Pois é, tá bem legal. A gente fez uma. Ah, você podia fazer igual a gente fez aqui, outras mulheres fizeram em outros municípios pelo Brasil todo, uma lei municipal que institui o programa Banco Vermelho, né? É uma lei muito simples, que ela diz só que o Banco Vermelho é aquela estrutura que vai ser colocada na paisagem urbana, rural, enfim, né, ribeirinha, quilombola, mas para que seja um instrumento de reflexão. Então, o banco está escrito, né? Sentar e refletir, levantar e agir contra o feminicídio. E ele é vermelho, até os vereadores lá na Câmara, no dia de aprovar, falaram: ah, mas é vermelho porque é do PT. Eu disse: oh, meu senhor, é vermelho porque ele traz a cor do sangue das Das mulheres mulheres. que é derramado no momento do assassinato, do feminicídio, né? Então, ele é uma invenção de mulheres companheiras nossas lá da Itália, que perderam uma amiga para o feminicídio. Elas se juntaram, tiveram essa ideia de colocar pelos lugares assim da cidade esses bancos. Daí,
duas companheiras do Pernambuco tiveram a ideia de trazer para o Brasil e a gente já está andando com esse banco em tudo quanto é lugar. Aqui em Campo Grande já andamos bastante com a ajuda da Conab, foi a Conab que trouxe esse banco para cá. Mas agora mesmo eu vi uma notícia que a Universidade Federal mandou fazer um banco para ela, vai instalar lá na segunda-feira, eu quero estar em homenagem, né, a tudo que nos ajudou, a jornalista Vanessa, né, que foi assassinada, feminicídio de fevereiro do ano passado, Vanessa Ricarte. Então é isso. Agora, o que a gente podia fazer? A gente podia pensar em ter um banco vermelho aí em Ribas, e daí você vai andando com esse banco nas instituições, nos lugares, no comércio, enfim. Domingo de manhã, agora, dia 8, nós vamos estar no acampamento Egídio Bruneto, aqui em Campo Grande. No domingo passado, nós tivemos no outro acampamento, que é o acampamento da CUT. Enfim, né, a gente quer andar com o banco como um símbolo de reflexão, de pensar e que a gente consiga se transformar. Pois é, se a gente tivesse uma secretaria com dinheiro, com recursos, se tivesse uma secretaria em Ribas, se tivesse uma secretaria em Campo Grande, se tivesse uma secretaria de Estado, quem sabe a gente tinha esse banco, né? A gente teria esse banco em tudo quanto é lugar, Em para todos os ser esse municípios, instrumento né? de reflexão, né? Sim. É um símbolo, né, muito importante e chamar a atenção mesmo, né, Luísa, desse debate entre as É. mulheres, entre os homens, entre na sociedade geral, né? A gente precisa. É. Bem, vamos falar para quem nos ajudou a ter esse banco. Esse banco não é nosso, é um banco emprestado da Emprestado. Conab. A Conab fez dois bancos vermelhos e está andando com a gente por aí. Vamos perguntar para o Agnaldo, que é o superintendente da Conab aqui do Mato Grosso do Sul. E ele é muito sensível, né? Tem nos ajudado bastante, toda a equipe dele, enfim, né? A Tomásia, que é a esposa dele também. Vamos ver se ele ajuda a gente a ter um banco vermelho aí em Ribas, né? Que seria Vamos sim. lindíssimo, né? Aí Seria você muito bom. volta com o banco para tudo quanto é lado aí. Com certeza. Vamos, Ai, bem, vamos a gente aumentar já está esse banco. encerrando. Hã? Vamos aumentar esse banco aí nas Vamos. cidades do interior também. Vamos levar os bancos para toda parte, para Ribas do Rio Pardo, com certeza. A gente já vai encerrando, pedindo desculpas à vereadora Carla Nossa, que eu não sei o que aconteceu aqui, eu não sei, ainda não conseguiu entrar, e a nossa deputada federal Camila Jara. Então, assim, a gente tem certeza que elas queriam muito estar aqui com a gente, mas como a gente vai fazer essas lives durante todo esse mês a gente vai pegar todas as lives nossas e vamos falar dessa discussão que a gente fez aqui, Jaqueline. Como é que é aí no seu município e tal? Vamos falando com todas as vereadoras do PT e outras vereadoras que queiram participar com a gente, e também a nossa deputada federal, que é uma participação assim muito importante, porque ela daí se liga com as coisas, né, que estão acontecendo em cada município. Ela é muito sintonizada nessa política também e leva tudo isso lá para o Congresso Nacional, leva para o PT Nacional, leva para o governo do presidente Lula e traz para nós transformações. Então, é isso que a gente quer. A gente quer atuar na política com, assim, restrito cumprimento do nosso dever de representar as mulheres, né? Muito obrigada, Luísa, por esse convite, pela participação. Eu amei mesmo de coração. Fiquei muito lisonjeada de poder participar. Sei que você é militante, que você cobra. Todos os dias eu vejo você postando alguma coisa sobre esse tema. Então, assim, não é apenas uma live, eu sei disso, que tá no seu coração essa luta pelas mulheres. Eu admiro o seu trabalho e agradeço pela oportunidade, agradeço por todas as pessoas que participaram, né? A gente teve muitos comentários, depois a gente vai ler com calma cada um. E acredito que vai ficar gravado também, né, para outras pessoas poderem acessar essa nossa conversa. E é o início, né, o início de tudo. A gente precisa muito avançar em muitas coisas ainda, mas é bom a gente fazer parte dessa história no nosso estado. É isso aí, ó. Teve uma baita audiência, viu? Gostei mesmo. Gente, nós vamos desligar, porque senão vai cair a nossa live, porque já foi 1 hora, Bora. né? Nem, a gente nem vê passar, né? Olha só, já são 8 horas da noite e nós estamos aqui falando de coisa muito boa, que é política pública para as mulheres. Um beijo, a Maria Exatamente. Rosana entrou aqui, você sabe que Maria Rosana é uma inspiração para nós. Maria Rosana foi em fevereiro de 1998.
a coordenadora de políticas para as mulheres, junto com a dona Gilda, no governo do Zeca do PT, e elas construíram também com a Heloísa Castro Berro e muitas outras mulheres, elas construíram esse organismo, que na época era uma coordenadoria vinculada ao gabinete do governador, uma coordenadoria estadual de políticas para as mulheres. Foi muito transformadora aquela atividade durante os 8 anos do governo do Zeca. A gente espera que a gente consiga ter novos ares a partir do ano que vem, e que, pelo amor de Deus, a gente faça efetivamente pelas mulheres do Mato Grosso do Sul, que é a nossa responsabilidade, né? Tudo que a gente puder para ter uma vida melhor, né? Sim, com certeza. Feliz Dia Obrigada. das Mulheres para você, tá, Jaque? Feliz Dia das Mulheres. Obrigada. Feliz Dia das Mulheres para todas, tá? Unidas somos fortes. Nós Um temos beijo, que ó, nos unir. veja se você consegue vir domingo, tá? Tá bom, Luísa. Obrigada. Então tá, vai ser ótimo. Um beijo. Beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada, obrigada. Obrigada.